Olá a todos, hoje vamos iniciar os conceitos básicos de Excel. O Excel ele está aqui no grupo do Microsoft Office, faz parte do pacote. Você pode iniciá-lo por aqui ou pelo pesquisar. Você digita Excel e abre Excel da mesma maneira, tá ok? O Excel ele é um programa de planilhas eletrônicas. Através de uma planilha, ou seja, de dados, você consegue até gerar gráficos. Então ele também tem essa função de gráficos. Isso aqui é a tela inicial do Excel. Aqui eu tenho as faixas de opções, vai de arquivo até exibição, cada uma com a sua quantidade de comandos disponíveis. Aqui essa setinha ela oculta os botões, oculta o conteúdo dos menus, e clicando nela de novo volta a aparecer. O Excel ele tem linhas e colunas. São 256 colunas em mais de 1.048 linhas. A junção de uma linha e de uma coluna forma uma célula. Então, aqui por exemplo, eu estou na célula F4. Ele inclusive coloca em destaque a coluna e a linha. E aqui aparece também a célula que eu estou. Agora eu estou na I3. Aparece aqui também. Ok? O Excel ele trabalha com pastas de trabalho. A pasta nada mais é do que um arquivo de Excel em forma de planilha ou planilhas. Tá vendo aqui na parte de baixo aparece Plan 1, Plan 2, Plan 3. E aqui eu tenho um botão para inserir novas planilhas. Se eu clicar, eu inseri a Plan 4. E o atalho para inserir novas planilhas é o Shift F11. Seguro o Shift e aperto F11. Para excluir alguma dessas que eu tenha acrescentado a mais, eu clico com direito e eu tenho a opção de excluir. Aqui eu tenho a opção também de dar nome para essas planilhas. Aqui vou colocar, você dá 2 cliques, você escreve o nome que você quer. Vou colocar aqui primeira planilha. E aqui eu vou começar a preencher. Então aqui eu vou colocar funcionário, cargo, setor, salário. Vocês viram que aqui a coluna de funcionários ela não coube a palavra. Ela está escrita aqui, mas é maior do que o espaço que ele me dá de largura de coluna padrão. Aí eu venho na divisa do A com B, formo uma cruz e eu consigo arrastar, aumentando o tamanho da coluna. Se eu vier novamente na divisa das letras, eu consigo diminuir o tamanho da coluna. Aqui vou escrever alguns funcionários.
alguns nomes de funcionários, cargo, vou colocar aqui, aumentar a coluna, auxiliar administrativo, a mesma coisa, vendas, segurança, setor, salário. Eu não preciso colocar vírgula 00, eu só coloco vírgula alguma coisa quando for realmente acrescentar centavos. Não coloco ponto, não coloco R cifrão, que depois eu vou mudar o formato do número digitado. Vamos lá. Aqui eu vou copiar para ir mais rápido. Segurança. Bom, agora eu seleciono os valores. Aqui na parte de número, eu tenho aqui a parte de moeda. Real, dólar e euro. Se eu tiver outro tipo de moeda a ser acrescentada aqui, eu venho aqui, ó. Vai aparecer um menuzinho para mim, ó. Eu escolho o símbolo que eu quero. Então aqui no caso eu vou escolher real. Ok? Caso a coluna seja pequena, ele fica assim, ó. Aí eu só alargo a coluna. Ok? Vamos supor que eu queira baixar todas essas linhas aqui e a linha 1 eu queira colocar um título. Como é que eu faço? Eu clico aqui no número 1, seleciono a linha. Agora eu clico com o botão direito no número 1 e dou inserir. Inserir uma linha. Se eu quiser inserir mais outra, eu seleciono a linha vazia, inserir de novo. Então aqui eu vou colocar o nome da empresa, o que eu quero fazer agora? Eu quero pegar da A1 até a D2 e selecionar. Ó.
Normalmente a seleção da primeira célula ela fica assim, tá? Num fundo diferente. E eu vou juntar todas essas células em uma só. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, mesclar e centralizar. Ok? Ele juntou. Agora virou tudo a um. Isso aqui virou tudo a um. Ah, professor, mas não está centralizado. Eu venho aqui, ó, centralizo. Posso aumentar, posso negritar, igual eu faço no Excel, tá? Agora eu vou selecionar tudo. Aqui eu tenho a opção de bordas. Todas as bordas. Ok? Vou selecionar aqui os subtítulos. Vou colocar em negrito e vou centralizar. Aqui eu vou escrever salário bruto. Ok? Aí agora aqui embaixo eu vou colocar maior salário, menor salário, média de salários, e aqui eu vou escrever total de salários. Toda a fórmula no Excel, seja ela qual for, vai começar com sinal de igual. Toda. Ele entende que a fórmula quando começa com sinal de igual. No Excel eu uso bastante parênteses. Aqui eu tenho os símbolos subtração, soma, a divisão é a barra. A divisão é a barra, tá? E a multiplicação é o asterisco. Então, subtração, soma, divisão é a barra, multiplicação é o asterisco. No Excel também eu vou usar em algumas fórmulas esse símbolo, que é menor, significa menor. Esse símbolo que significa maior. Esse símbolo significa menor ou igual. Esse símbolo maior ou igual. E esse símbolo aqui significa diferente. Ok? Então a gente vai usar muito isso aqui no Excel. Então, repetindo. Toda a fórmula no Excel começa com o sinal de igual. Então vamos lá. Maior salário. Vou começar com o sinal de igual. Aqui eu tenho a opção de buscar a fórmula desejada, que seria a função máximo. Ele inclusive já selecionou o intervalo aqui, ó. Selecionou uma linha a mais, mas tudo bem. Máximo, ele abriu parênteses e colocou do D4 ao D21. Na realidade aqui, se eu quiser alterar, é 20. Os dois pontos na fórmula aqui significa até. Então aqui eu estou determinando o intervalo. Eu quero que ele me procure o valor máximo do D4 até o D20. E eu dou Enter.
O maior salário é 2.450. Menor salário igual. Posso vir aqui. Mínimo. Aí eu seleciono os salários. Ó, eu quero o valor mínimo do D4 até o D20. Enter. R$ 1.500. Média salarial. Média. Aí eu seleciono os salários. Média do D4 até o D20. Tá aqui a média salarial. Às vezes acontece ele dar uma numeração assim. Ele não arredondou. Aqui eu tenho a opção, ó, a partir de número, de aumentar ou diminuir as casas decimais. Aqui eu diminuo para 2. Ele arredonda. Total de salários. Aqui eu tenho a opção soma. Seleciono os salários. Aí, igual soma do D4 até o D20. Tá aqui a soma dos salários. Ok? Agora aqui embaixo eu quero colocar quantos funcionários são no setor administrativo, de vendas, patrimonial, ok? Aqui eu tenho uma função que a gente utiliza com bastante frequência no Excel, que ela se chama conte.c. Ou seja, faça a contagem de acordo com o critério C. Conte C se o setor for administrativo, conte C se o setor for vendas, conte C se o setor for patrimonial. Então, coloco aqui conte.c, abro parênteses. Qual que é o intervalo? Onde que eu quero que ele selecione para contar? Aqui, ó. Aí ele pede para colocar um ponto e vírgula. Todas as fórmulas do Excel, ele te dá o passo a passo aqui, ó, ponto e vírgula. Critério, eu quero todos que sejam da ADM, que ele faça a contagem de todos que sejam ADM. Como ADM é um texto, eu coloco entre aspas. ADM. Fecho aspas. Eu abri parênteses, agora eu fecho parênteses. E dou Enter. 5 pessoas administrativas. 1, 2, 3, 4, 5. De vendas. Igual. Conte.c. Abre o parênteses. O mesmo intervalo. Ponto e vírgula. Critério. Vendas. 9 pessoas de vendas. Conte.c. Intervalo. Patrimonial. 3 pessoas do patrimonial. Ok? Aqui também, se eu quiser, eu posso formatar. Vou colocar assim. Eu posso colocar a cor. Selecionar aqui, ó. Aqui, cor de preenchimento.
ok? Está pronta a minha primeira planilha. Arquivo, salvar. Quando eu for salvar, se eu tiver, por exemplo, planilha 2, planilha 3, eu estiver preenchendo aqui, eu tenho a 1, a 2 e a 3 digitadas, quando eu vou salvar, ele salva todas elas. E todas elas fazem parte da mesma pasta, do mesmo arquivo, tá? Posso ter 60 planilhas aqui. Se fizerem parte do mesmo arquivo, quando eu der o salvar, ele salva todas. Ele salva como pasta de trabalho. Dou um nome que lembre. Conceitos iniciais do Excel. Salvo. Está salvo com tal título aqui. Ok? Então é isso. Primeira aula de noções básicas do Excel.